Bom, eu gravo podcasts de entrevista, no modelo de entrevista, desde 2021. Caralho, faz tanto tempo assim, 4 anos já. Muito engraçado, né? Que você começa a fazer uma parada, parece que você tá começando atrasado, mas dá um tempo, você repara que você tá fazendo as coisas há muito tempo, né? Olha que engraçado, uma vez o Iberê, do Manual do Mundo, a gente tava conversando, depois de uma gravação de podcast, ele falou, que a gente que é das antigas tal. Aí eu olhei assim pra ele e falei, não, você que é das antigas. Não, mas você faz conteúdo da mesma época, desde a mesma época que eu. Falei, não, porque quando eu comecei a fazer conteúdo no YouTube, o Iberê já tinha canal. Só que eu comecei a me ligar, que, olhando num longo prazo, eu e o Iberê, a gente tem a mesma janela de tempo. Eu falei, caralho, é verdade, né? Olhando agora no longo prazo, a gente é do mesmo ano, né? Mesma época. Então eu faço conteúdo de podcast desde 2021. Tá bastante tempo, né? E aí, tem uma parada que é muito louca, que eu percebi ao longo do tempo, sobre como a finalidade de podcast é muito diferente para algumas pessoas. E tem uma parada que eu odeio, que é, esse eu realmente não gosto, né? Que é canal de podcast que faz podcast pra fazer corte. Isso pra mim é top coisas detestáveis que existem, assim. Eu já participei de alguns assim, eu já conheço alguns que fazem isso, eu não aceito participar de alguns que eu sei que é exatamente assim. Que é o cara que você vai lá e ele vai sentar e ele vai só perguntar a polêmica pra você. E assim, não é que tá tendo um papo, não é que tem uma linha de pensamento, não é que tem uma organização no que ele tá fazendo, ele veio pra gerar a tretinha. Ele vai falar assim, a sua treta lá com não sei o quem. E o que você acha de não sei o que lá? E esse tal coisa daqui? Essa coisa que tá acontecendo agora? Isso daqui que tá acontecendo? E às vezes, já aconteceu de eu estar em podcast, assim, alguém virar pra mim e perguntar alguma coisa que eu não tinha a menor ideia, assim, sabe? Não foi isso que aconteceu, mas chegar e falar assim, e aí? Israel e Palestina, hein? Sabe? Isso, tipo, sei lá, mano, não sei, saca? Não posso opinar, não tenho opinião sobre isso, não me importo muito com isso. Aí o cara bota na capa, eu não me importo com a Palestina, tá ligado? Não, você tá ligado que existe exatamente isso, né? E é exatamente uma política que é muito foda, que você vê, e uma coisa que eu penso, por exemplo, quando eu tô organizando um podcast, é do que é a nossa conversa. Então, normalmente eu tenho uma linha na minha conversa. E é até difícil, por exemplo, eu fiz um podcast com o Michel Alcoforado e eu ia falar com ele sobre antropologia, sobre estudo, sobre coisas que ele pesquisa, porque ele é um excelente pesquisador, ele manja muito de várias coisas, eu acompanho o trabalho da Consumotec, o trabalho dele há alguns anos. Porém, ele tava lançando um livro Coisa de Rico quando ele veio aqui. E aí o que acontece? É um livro que tá fazendo muito sucesso, ele tá no topo da lista dos livros mais vendidos da Veja, topo dos livros mais vendidos da Amazon. Então não tinha como eu não falar do objeto do livro dele, que é a vida dos ricos, né? Só que ao mesmo tempo tinha outros assuntos que eu queria falar pra ele. Então eu precisei achar um jeito de desenhar o meu podcast a ponto de eu vou falar da vida dos ricos e eu vou ter que parar em determinado momento, fazer uma vírgula pra entrar em outros assuntos, mas como é que esses assuntos vão casar? Então tem assuntos que ficaram de fora porque eu achei que não valia misturar um monte de coisa, né? Podcast às vezes também é meio cárcere privado, que é meio bizarro, assim. Porque assim, o cara quer tirar corte seu, o cara quer tirar conteúdo seu, e você fica às vezes, sei lá, 4 horas gravando podcast. Assim, o Vilela é campeão, eu sempre brinco lá, sempre que você vai pro Vilela é uma aventura, mas é que o Vilela, ele tem uma condição que eu acho melhor, né? Ele faz coisa com assunto, ele explora bastante as coisas. Então, normalmente quando você vai quando eu vou no Vilela, eu fico feliz, porque eu sei, vou passar bastante tempo, mas eu sei que pelo menos vai ser um tempo produtivo. Por exemplo, quando a gente foi pra gravar o podcast sobre a série Adolescência, a gente fez um podcast sobre cuidados de beleza masculina, que foi muito legal também. Isso funcionou bem, assim, eu vi que, a gente explorou o assunto na sua totalidade. Mas eu já participei de outros podcasts, eu fiquei mais de 4 horas que o cara não tinha o que falar comigo. Só que ele precisava gerar corte. Viado. A vontade de gritar. Porque isso vai entrar aqui no segundo ponto, que pra mim é uma loucura, que é outro segredo obscuro dos podcasts. É assim, gente, gosto muito do Flow, gosto muito do Podpah. Não, merda. Completamente errado. Perdido no personagem. Perdi totalmente o personagem. Gosto muito do Flow, acho que eles têm uma vibe de um papo bom, né? Atualmente estão só com o Igor, então acho que o Igor tá excelente no que ele faz. O Podpah, né? Foi criado ali pelo Flow, usou toda a expertise dos caras, pegou tudo dos caras e aí fez um modelo ali completamente com o know-how do Flow, né? Então a gente sabe que o Podpah a gente sabe da origem do Podpah, né? A gente sabe exatamente o que o Podpah fez. Só que criou-se esse modelo, principalmente por causa do Podpah, por causa da época do Monark no Flow, de que o apresentador do podcast não devia saber nada sobre o entrevistado, a pessoa que tava lá, né? Isso é uma coisa meio tentando imitar o Joe Rogan, só que o Joe Rogan, ele tem repertório, né? E aí tem alguns podcasts aí que não tem, né? Que os apresentadores têm tudo menos repertório, né? Tem repertório, mas é de outras coisas. Cria essa parada de que algumas pessoas de alguns podcasts acham que elas não precisam estudar porra nenhuma de você pra chamar pra uma parada. Só que isso é desesperador. Principalmente quando você vai pra ter um papo sobre alguém. E aí eu vou te contar uma coisa que já aconteceu comigo. Eu já contei essa história várias vezes, assim, mano, vontade de morrer. Fui num podcast que era na puta que pariu. Era do outro lado de São Paulo. E aí, mano, pra quem trabalha muito, é foda, tipo, vou parar meu dia pra ir num podcast, preciso divulgar meu trabalho, preciso divulgar o que eu tô fazendo e tal. Então você fala, não, mano, cheguei no lugar, longe pra caralho, 1h30 pra chegar lá e tal. Cheguei, vamos gravar? Vamos. Não preciso nem falar que foi longuíssima a gravação do podcast, assim, cárcere privado total. E as pessoas não tinham a menor ideia de quem eu era, do que eu fazia. Então eu sentei, parei pra falar, o cara olhou pra mim e falou assim, mas e aí, o que você faz? E às vezes, talvez seja a condução do cara, né? Não, eu sou jornalista, trabalho no conteúdo masculino, blá, 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 blá.
mas como você faz? E aí, determinado momento, eu falei assim, não é que ele tá curioso, não é que ele não tem a menor ideia do que eu falo. Pô, começou a entrar numas que eu olhei e falei assim, não, ele tá completamente perdido em quem eu sou. E assim, ele não tinha a menor base do que eu poderia falar, do que eu poderia entrar no assunto. E aí, né, esse papo foi indo pra lugar nenhum, né? Pra lugar nenhum, ele começou a falar sobre jornalismo comigo e tal. Eu falei, tá bom, você quer falar sobre jornalismo comigo, eu consigo trocar ideia sobre jornalismo, né? Eu trocar ideia sobre jornalismo e tal, só que eu, de novo, né, não é minha maior valência de assunto pra falar. E aí, determinadamente, ele parou, olhou pra mim e fez assim, ó, e essas tatuagens aí? Você gosta de tatuagem? Eu gosto, né? Eu tenho algumas tatuagens e tal, né? Ele... Quantas você tem? Sei lá, uns 20, 30? Não sei, nunca contei, né? O que você acha de tatuagem? Eu quero começar a entrar numas de falar de tatuagem. Só que assim, apesar de eu gostar de tatuagem, entender de tatuagem, de novo, não é a valência do meu assunto. Eu juro por Deus, eu falei de tudo, menos das coisas que eu manjava nesse podcast. Sabe, tipo assim, a gente não falou de moda, a gente não falou de comportamento, a gente não falou de lifestyle, a gente não falou de relacionamento. E aí, pô, teve outro momento constrangedoríssimo nesse podcast, que você vai ver, essa você vai morrer, Lucas. Aí o cara parou pra mim no meio do podcast e falou, sabe o que você pode fazer aí pra gente? Eu falei, dá uma pistolada aí pra galera. Aí eu, quê? Não, dá uma pistolada aí, fala uma pistolada aí que a galera tem que ouvir. Como se eu fosse, sei lá, o bordão do, eu vou pra galera, que eu sou seu boneco, tá ligado? Eu falei, mano, não é assim que eu trabalho, tá ligado? Não é assim que eu faço. Por que eu vou dar uma pistola aqui? O que é uma pistola aqui? O que você quer? Tá ligado? Mano, aí, constrangedor. Eu voltei pra casa triste, falando assim, fossem piores conversas que eu tive na minha vida. Tipo, a conversa foi ruim, o papo foi ruim, porque assim... Eu acho que é uma falta de respeito você não ter a mínima ideia do que você tá falando ou de quem a pessoa é. Porque assim, uma condução, às vezes, ela pode partir do pressuposto de que o seu público não vai ter uma ignorância de quem é a pessoa. Então vamos lá. Eu não sei quem é esse convidado, então às vezes você quer fazer uma introdução, fala sobre você, sobre seu trabalho, como você começou a trabalhar, o que você começou a fazer. Super respeitoso, muito legal. Futeboteco, que é um podcast que eu participei, inclusive, um podcast que foi muito bom nesse sentido, assim. Os caras souberam guiar a conversa muito bem, né? De fazer as perguntas que me apresentam ao público, ao passo de fazer as perguntas que são relevantes pra eles e que entram na pauta que a gente tava falando e tocar em assuntos que não tinham nada a ver comigo, com a pauta, mas que faziam sentido porque eu sabia falar dele, né? O Futeboteco funciona muito bem. Então eu entendo que essa condução às vezes ela é válida, né? Quando é um convidado que não é muito conhecido e tudo mais. Mas pra isso você precisa às vezes estudar até que ponto você vai chegar. O que assuntos você pode tanger, né? Que você pode conversar com os seus convidados. Uma preocupação minha muito grande com o podcast é sempre estudar o convidado. Então se é um convidado que eu não conheço, eu estudo o tema do convidado. Eu estudo pelo menos o que é relevante, que aquele cara sabe falar ou não. A gente trouxe aqui, cara, uma convidada excelente essa semana. Carol Jesper, do Português é Legal. Puta podcast incrível que a gente gravou com ela. Incrível. Só que por que eu gostei tanto do podcast? Porque era um assunto que eu já dominava, porque foi, gramática, português, é uma coisa que a gente acaba tendo que estudar, principalmente por fazer jornalismo. É um tipo de assunto que eu consumo, que eu leio alguns livros, e foi um podcast que a gente gravou de última hora. Cara, eu peguei o livro dela, comprei numa livraria, fui lendo no metrô, tipo, cara, falando assim, caraca, muita coisa legal pra fazer. Então, tipo assim, anotando, pegando, pesquisando, trazendo, e entrou pro podcast lindo. Mas o quê? Eu já conhecia o assunto, eu conheci o perfil dela, comprei o livro dela pra estudar. Quando eu fiquei sabendo que eu ia entrevistar o Christian Dunker 2 anos atrás, que é um cara fudido, um cara que eu gosto muito, eu aprecio muito o trabalho dele, eu não tenho a menor ideia do que é psicanálise. Não conheço esse assunto, não sei o que é. Mano, eu fiquei quase 3 semanas estudando sobre isso. Então, enquanto eu fazia as pautas de outros podcasts, eu estudava pro Christian Dunker. Eu não queria chegar aqui e não ter ideia do que eu tava perguntando pro maluco. Mas tem muita gente que vai sentar na frente do cara e não vai ter a mínima ideia do que tá falando. Dá uma pistolada aí, Christian Dunker. E esse respeito que você acaba tendo pros convidados é uma coisa muito legal, que aqui é um feedback de bastidor que é legal de você saber. O próprio Clóvis de Barros, ele me falou, tipo assim, cara, eu voltei no seu podcast, não é porque é grande, não é porque é famoso, não é porque eu gosto das perguntas que você faz. Eu acho a condução boa, né? E é um feedback muito comum dos convidados nossos, né? Ana Idâmico falou isso pra mim. Mano, o Ana Idâmico terminou o podcast e falou assim, um dos melhores podcasts que eu já participei. Você realmente tem pergunta, né? Você realmente sabe o que você tá falando, dá pra ver que você tá indo pra algum lugar, né? Que você tá conduzindo e tal. Aí eu falei, porque não é um podcast, é uma entrevista, né? Ela, puta, dá pra perceber, né? Você é jornalista, né? Eu falei, dá pra ver. O Pipoca e Nanquim aqui a gente saiu o best, porque os caras falaram, mano, melhor podcast que a gente participou em muito tempo, porque, dava pra entender que você pesquisou do que você tá falando, que você sabia o que tava falando, e você sabia do que a gente sabia falar. Porque às vezes não dá pra você fazer uma pergunta do que o convidado não sabe falar, não sabe margear o assunto, entendeu? Então essa preocupação, às vezes, é o que dita um programa bom ou não. E eu sinto que às vezes tem essa coisa as coisas meio farra de podcast, ou às vezes trazer um convidado que não tem nada pra falar, que é um ponto que eu já vou entrar aqui com vocês, e que acaba se tornando um programa ruim, né? E no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho aqui sobre bastidores ocultos do podcast que ninguém te conta. Fofoquinhas de bastidor, bom, fofoquinha de bastidor, né? Posso falar que é um canalha? Eu vou falar que é um canalha, o Gabs vai bipar depois, tá? A gente já trouxe 2 canalhas aqui, e que, mano, canalha, assim, canalha com letra maiúscula, assim. Mas pra quem não me conhece, meu nome é Edson Castro, seu melhor amigo na internet, jornalista e apresentador. E por que eu tô gravando esse vídeo daqui? Porque eu quero avisar pra vocês que a gente está aumentando o número de podcasts nesse canal. Então a gente vai começar a ter
2 episódios de podcast por semana, porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer, é um tipo de conteúdo que eu gosto muito de fazer. Então esse canal daqui vai ter 2 podcasts com convidados por semana, fora o Conversas Difíceis, que sai toda segunda-feira às 8 horas da noite. Inclusive esse vídeo acho que tá saindo uma segunda-feira, 8 horas da noite, no lugar de um Conversas Difíceis, mas nas próximas semanas volta ao normal. Esse canal daqui vai ficar cada vez mais sobre esses assuntos mais longos, mais trabalhados, lives, sobre essas conversas. A gente vai ter os cortes aqui, que a galera gosta muito dos cortes, e a gente vai fazer essa transição de conteúdo. Tem um outro vídeo que eu vou gravar, que eu não gravei ainda, onde eu vou explicar um pouquinho mais do porquê que eu quero fazer tanto coisas de podcast, mas então eu quero fazer essas fofoquinhas, porque eu sei que vocês vieram aqui, que vocês amam fofoca, mas quero avisar pra vocês que a gente vai ter cada vez mais entrevistas, cada vez mais podcasts. Até o meio do ano que vem eu testo alguns formatos novos que eu quero trazer aqui, eu quero trazer algumas mesas. Eu não vou fazer debate, tá, gente, que não é minha pira não, mas quero fazer umas mesas redondas, quero fazer alguns outros modelos de podcast, inclusive a gente tá estudando criar um podcast com minha noiva também, que vai ter, inclusive você que vai fazer. Como assim? Você não sabia disso? Você que vai fazer com a gente, já tá avisado já. Como assim? A gente vai ter um podcast com a Letícia. Já temos até o nome, a ideia. A gente nunca te falou da nossa ideia de podcast? Você vai adorar. Curte, compartilha, se inscreve. Se você não é inscrito aqui no meu novo canal, não é o canal falecido. Inclusive, se você for ver algum podcast meu, vê os novos, não vê os antigos, tá? Só Edson Castro Show. O resto, nenhuma parcela de dinheiro vem pro meu bolso, tá? Então, privilegia a casa, né? Privilegia o CPF, não o CNPJ, tá? E uma coisa que eu quase esqueci também é que a gente tem agora o canal de cortes, que é o Edson Castro Show, onde a gente posta os cortes do nosso podcast. Esse canal tá crescendo ainda, mas a gente precisa demais da sua ajuda. Então, se você puder se inscrever nele, vai ajudar muito a gente. Porque a gente publica os momentos cortados. E se você não quer ouvir um podcast inteiro, se quer ouvir só os cortes, eles são publicados lá no Edson Castro Show. Bom. Tem um canalha. Convidado canalha. Bipa essa porra, Gabriel. Top canalhas da internet. Juro por Deus, o maluco chegou pra gravar o podcast. Canalha. Que é o pior tipo de pessoa, a pessoa que se faz. O cara chegou. Mano, não trocou ideia com ninguém. Você falava com ele, tipo, cara fechado. E aí, na época que a gente gravava na produtora, não era nem na minha casa antiga, era na produtora, e a Débora já era minha produtora, né? E uma coisa que me deixa puto é você tratar mal a minha equipe. Você pode tratar mal quem você quiser, mas minha equipe eu fico puto, mano. Cara, não falava com ninguém, não falou com a galera do estúdio, não falou com a Débora, não falou com ninguém, não trocou uma parcela de ideia, mano. Você tá bem? Chegou bem? Veio da onde e tal? Porque assim, eu costumo fazer essa quebradinha de gelo pra entender como é que tá o mood do cara, me apresentar, deixar o cara mais à vontade, mostrar que eu não sou um piroca e tal. E, mano, o cara não trocava nem com ninguém. Começou a gravar. Nossa, Edson, que prazer tá aqui, acompanho o seu trabalho, sou muito seu fã. E eu aqui, ó, que filha de uma puta. Mano, nossa, eu tava assim, mano, que filha de uma puta, tá ligado? E do jeito que o cara tava, foi entrar ao vivo, eu falei, nossa, esse podcast vai ser uma merda, né? Quando ele começou, meu Deus, que legal, tal, que arrombado esse maluco, irmão. Minha Nossa Senhora, velho. E é muito isso, assim, é um convidado que se faz. Esse é terrível. Bipa essa porra. Bipa essa porra, Gabriel. Bipa essa porra. Esse último daí foi no podcast, mas terminou rockstar. Achando que era tipo... Parecia que tinha tido um show do Kanye West no meu estúdio, assim. Ela achou que tinha, tipo... Olha como eu sou foda, tá? Eu, tipo assim, caralho, tá ligado? Tipo, isso é legal, mas calma, né? Baixa a bola, né? Baixa a bola, né? Tipo, porra. E aí tem uns convidados que, mano, que são assim, mala, tal. E tem outros que são impossivelmente gente finas, assim. Pô, um cara que eu amo, Leandro Twin. Acho que a primeira vez que eu gravei com o Leandro Twin veio, gravou o podcast com a gente ficou 1h30 falando depois do podcast. Depois que a gente gravou 1h30 de programa, terminou, a gente sentou, começou a tomar um café, ficamos mais 1h30 conversando. Tanto que o time foi embora, ficou eu e o Leandro Twin trocando. Tá com o Leandro? Comeu uma pizza? É que o Leandro conta os carbos, né? Mas, mano, gente finíssima o Leandro Twin, mano. Gente finíssima, assim. Aí da segunda vez também foi a mesma coisa. O Aprofundo foi assim também. O Lucas também, a gente saiu muito bem. Da primeira vez que a gente gravou, a gente saiu até pra comer depois, pra trocar ideia e tal. Outro que é impossivelmente gente boa aqui, ó. Eu nunca vou deixar de ressaltar, inclusive quero trazer ele de novo aqui. Regis Tadeu. Ser humano incrível. Impossivelmente simpático e gente boa. Chega, troca uma ideia, pô, conversa, fala, trata todo mundo, mano, muito educado. Perguntou o que a gente queria, como era. Eu falei, pô, tem alguma coisa que você não fala? Não, pode falar o que você quiser. Perguntou, pô, tem alguma coisa que você quer que renda mais, que faça mais? Como é que é a ideia do programa e tal? Mano, assim, me entrega, assim, impressionantemente boa do Regis Tadeu. Me deixou genuinamente, assim, encantado pela figura de Regis Tadeu, assim, porque você vê o cara na mídia, você fala assim, pô, o cara é meio mala e tal, né? E assim, meu cara, super simpático. Tem uma história bizarra de bastidor que eu tomei um Pelé do Supla. Eu já te contei essa história? Primeiro podcast meu que a gente foi fazer, a gente queria um bom primeiro convidado, né? E aí a gente tinha uma produtora que tinha acesso ao Supla, conseguiu com o Supla, tal, não sei o que lá. Aí a gente lançou o podcast e ela falou com o empresário do Supla, e o empresário do Supla falou que queria falar comigo pra gravar o podcast. Pô, o canal já era grande, a coisa já tava acontecendo. Tipo, não é que a gente era, tipo, sei lá, no Castrinho Show Corp.
Corp, tá ligado? E a gente já tinha entrevistado outras pessoas grandes, já tinha entrevistado o Usain Bolt, já tinha entrevistado o Pelé, a gente já tinha todas as entrevistas no canal, então não é que a gente tava começando do zero. Pra quem for falar, mas ele não sabia. Não, a gente já trabalhava com marcas enormes, então não é que a gente era completamente pé rapado. E aí conversamos com o empresário dele falou, o Supla quer falar com você antes de ir aí. Eu falei, tá bom, né? Aí, em determinado momento que eu precisava ligar pro Supla, né? Me deu um número e tal, e eu liguei. Eu falei, mano, vou ligar pro Supla, bizarro. Come on. Né? Exatamente isso. Ele chega falando em inglês com você. Come on, kid, what up? E aí eu falei, mano, oi, tudo bem? Sou o Edson, do Manual do Homem Moderno, bota, né? Seu empresário pediu pra ligar pra você, produtor, não sei o que é, pra te convidar pro nosso podcast, que a gente tá gravando, que é um podcast que chama Manual do Homem Moderno, que a gente faz entrevistas, e pô, a gente gosta muito de você, eu realmente gostava muito dele na época, né? Hoje em dia eu não posso mais falar isso. Queria falar com você sobre moda, queria falar sobre música, e vários assuntos que, pô, sem sacanagem, eu teria muito assunto pra falar com o Supla, principalmente sobre a época punk, época dos anos 80, a época que ele tava morando fora, veio pra cá, de trazer roupa, trazer referência, porque o Supla era uma referência de lifestyle no Brasil muito grande, principalmente de assuntos que eu estudo, né? Ele falou, quem é que tá falando? Esse é um trote? Você tá de sacanagem? Manual do Homem Moderno, o que é isso? Aí eu falei, não, conversei com o seu empresário, foi ele que me deu seu número, não sei o que lá. Não tô sabendo de nada. Desligou na minha cara. Cara, liguei pra produtora na época, que ligou pro empresário dele, tá ligado? Conversaram, aí ele falou, não, liga pra ele de novo. Eu falei, mas não quero ligar pra ele de novo, caralho. Já me tratou mó mal na primeira vez. Achou que era trote, caralho. Não, pode ligar que eu já conversei. Aí eu liguei, aí ele, meu empresário explicou aqui e tal. Mas tô sem tempo, não tô podendo gravar, tô cheio de coisa aqui. Valeu, tchau. Quando puder eu te aviso. Pá. E aí ficou uma situação meio desgraçada, tá ligado? Porque eu fiquei meio assim, eu não sei. Na minha cabeça, assim, vou dar o benefício da dúvida. Às vezes tava lançando um disco, você estava muito ocupado, né? Você estava fazendo uma coisa muito, sei lá, pica, assim. Às vezes, pô, achava que o canal lá não era relevante pra ele, ou que não devia e tal. Só achei esquisito todo momento, assim, pra mim foi que eu me senti mal. Falei, caralho, mano, tipo, será que eu tô atrapalhando? Será que, tipo, pô, será que eu sou um merda a esse ponto, assim? Então tem esse rolê, né, dos convidados que vêm. E essa parada da dificuldade de agenda. Mano, isso aqui é muito difícil, dificuldade de agenda, que é uma coisa que eu e a Débora, minha produtora, a gente sofre muito, né? Porque a gente faz todos os podcasts gravados, porque, mano, é muito difícil trazer uma galera pra cá. Vocês não fazem ideia. Primeiro que tem uma galera que só vai em podcast grande, tem pessoas que a gente já convidou mais de uma vez, de mais de um jeito, e a pessoa não vem. Tem pessoas que são de fora de São Paulo, então, por exemplo, eu quero muito gravar com um link do Quadrinhos da Sarjeta, mas o link não é de São Paulo. É pro link vir presencialmente, pô, é um trampo. Então, com o link, provavelmente a gente vai ter que gravar via online, né? Tanto que eu já converso com ele e tal, tem o WhatsApp dele, link querido. Mas é a dificuldade de agenda a bater, né? O Iago Martins, né, do Dois Dedos de Teologia, é um cara que me dou muito bem com ele também, fizemos um podcast muito bom, pô, ele gosta muito do trabalho, eu gosto muito do trabalho dele, a gente tá marcando de gravar uma coisa, mas pra ele bater a agenda também é muito difícil. Outras pessoas de fora de São Paulo também, a gente fica esse problema de, pô, será que dá pra vir? Dá pra gravar, bater a agenda? Como a gente ainda é um podcast que tá começando, eu não consigo pagar passagem da galera, porque a gente não tem patrocinador, não tem essas coisas. Então eu não consigo bancar o cara vir pra cá pra gravar e ir embora. Tanto que alguns convidados vêm pra cá, Luciana do RH Sincero, ela pagou a passagem dela pra vir gravar. E aí funciona bem pra cacete, né? Alguns convidados vêm pra cá porque topam, oportunidade, gostam, tanto que o podcast do Luciano do RH Sincero é um dos mais bombados até agora. Pô, a mina veio no gás, na vontade de gravar, funcionou pra cacete. Era o primeiro podcast dela, pô, 10 de 10, assim. Não sei como não gravaram mais podcasts com ela ainda. E aí, essa dificuldade de agenda é muito grande, por isso que a gente faz podcast gravado e não ao vivo, porque o ao vivo não cai, o gravado é mais pensado, é mais estruturado, é mais arrumadinho, dá pra editar, dá pra salvar alguns convidados às vezes, tem isso daí. Convidado fala muita merda, tá? Muita merda, às vezes. E é uma coisa que eu tento até falar pra algumas galera, pra alguns convidados, assim, tipo, gente, eu não sou a Sônia Abrão Red Pill, que quer que o convidado venha aqui e eu vou queimar ele, né? Porque a gente sabe como é que funciona o podcast da Sônia Abrão Red Pill, né? Que ele quer tacar fogo na galera e foda-se. Eu falo, mano, eu quero ter um papo bom. Então, muito dificilmente eu vou chamar aqui um cara que eu acho que vai vir só pra fazer um showzinho, só pra fazer uma parada. Então, eu vou sempre pensar alguém que seja um estudioso, que seja alguém bom na área, alguém que pense, alguém que eu acho que dá pra tirar um bom assunto. Às vezes não dá. Já teve podcast nosso que não foi pro ar porque eu achei que o assunto foi uma bosta. Eu falei, esse convidado não rendeu. Não rendeu. Eu falei, mas esse convidado não rendeu, não vou publicar, não publicamos. E paciência, né? E o convidado sabe disso. A gente falou, cara, e deu no meio do podcast, tem um convidado no meio do podcast, eu parei e falei assim, irmão, não tá rendendo. Você quer voltar? Você quer conversar alguma coisa? Você tá rolando alguma coisa, tal? Ah, não, é assim mesmo. Eu falei, puta, é porque o programa não tá legal. Tudo que eu perguntava pro cara, o cara ficava assim, não, juro por Deus, top piores podcasts da minha vida. Eu virava pro cara e falava assim, o que você acha de tal coisa? Né? Era um cara especialista da área da saúde mental. Ele, isso é muito relativo, muda de pessoa pra pessoa. Eu, como profissional responsável, não posso responder isso. Tá, mas o que você acha que tal coisa piora tanto nas pessoas? Não, é muito relativo, muda de pessoa a pessoa, né? Como profissional na área, não posso entrar nisso. Super seco, fechado, assim. Eu falei, cara, não tá fluindo. Aí eu tentava falar, mas e tal coisa? E tal coisa? Não, é irresponsável vir aqui no podcast falar isso. Eu falei, então, foda-se.
Então foda-se. E assim, não é que já era minha primeira entrevista com um psicólogo, tá ligado? Eu já tinha trazido um monte de psicólogo. Mas aí o cara achou que tava participando, sei lá, de um podcast de doidão e deu de louco. Eu falei, mano, tipo, se é pra vir fazer isso, não faça isso. Porque tem convidados que eles vêm mais travados. O primeiro podcast com o Clóvis foi meio travado. O meu primeiro podcast com o Oscar Schmidt também foi meio travado. Mas no meio do caminho o cara vai ficando à vontade. O cara vê que eu não sou um imbecil. Do Fogaça é muito bom de assistir também. Porque o Fogaça chegou sem entender nada. E aí no meio do caminho, quando o Fogaça entendeu que eu entendia de quem ele era, o Fogaça foi ficando loucão. O Fogaça começa a amar então, no meio do podcast pro fim, o Fogaça tá solto. O Fogaça entendeu que não era um imbecil. Aí ele entendeu porque que a assessora fechou o podcast comigo, entendeu que tudo vai rolando. Então vai acontecendo isso. Então às vezes tem essa dificuldade de agenda do convidado. Alguns convidados vêm só pra lançar algum tipo de produto. Então assim, esse cara vai vir, mas ele vai vir em março, que é quando vai lançar um curso. Ou vai vir em abril, quando vai lançar tal coisa. Então você precisa às vezes fazer uns malabarismos com a agenda. Não é sempre que você arranja convidado. É muito difícil, né? E o pior tipo de convidado é o convidado... Lembra que eu falei do podcast só pra fazer corte? Tem um convidado que é o convidado que vem só pra lançar corte. É detestável, velho. Porque sabe qual é a fita? Eu assisto muitos podcasts dos meus convidados antes deles virem. Então, às vezes, eu assisto pelo menos 1, 2 podcasts antes de cada pessoa sentar aqui. Então, eu já sei mais ou menos como é que o cara fala. Só que você já viu 1, 2 podcasts, o cara senta aqui, você vê que ele tá falando a mesma coisa, do mesmo jeito em todos os lugares. E até as mesmas frases de efeito. Uma pessoa focada e concentrada, ela acredita nos seus sonhos, porque um homem que não acredita nos seus sonhos é um homem que ele não é temente a Deus. E Deus, segundo o Salmo 2, é a maior força de um homem. Então eu perguntei só se podia misturar o whey com o bolo. E assim o cara tá performando corte. Você fala, caralho, irmão, conversa, filha da puta, tá ligado? Conversa comigo, para de ficar falando corte. Nossa, isso acontece muito, mano. Muito, o cara faz uma frase de efeito de 1 minuto. Detestável. Porque você vai chegando no meio e você vai ficando cansado do podcast, tá ligado? Você vai ficando tipo, mano, o cara não falou assunto nenhum comigo. E essa dificuldade de produção também é muito uma dificuldade, às vezes, que o seu time tem que estar muito bom, muito bem alinhadinho, assim. Hoje eu tô com uma produtora maravilhosa, né? Que é a Débora. Cara, eu tive uma produtora que, assim, top sabotagens do meu podcast até hoje. Cara, olha o que a mina fez, assim. Tipo, um dia chegou, marcou um podcast, eu tava olhando minha agenda com antecedência pra estudar o convidado, olhei, era um cara Red Pill. Aí veio pra mim e falei assim, mano, por que a gente gravou com esse cara? Ah, não, é porque tem tudo a ver com o canal. Eu falei, não, mas ele é Red Pill. Ela, mas ele fala de mulher, relacionamento e tal, é o que você fala. Eu falei, não, mas eu não falo assim. E aí eu fui pegar a lista e tinha vários outros que ela tava convidando. Aí ela tava chamando garota que tinha OnlyFans, garota que vendia privacy e tal. Eu fui ver minha agenda, era uma agenda só de putaria, sexo ou pegação. Só tinha isso de assunto. Pode parecer um pouco arrogante da minha parte, mas eu sei falar muito mais de outras coisas do que só isso, né? Não é à toa depois, quando a gente trocou essa produtora, a qualidade do podcast deu um upgrade absurdo. E eu fui chamar ela pra conversar. Falei, mano, ó... Cara, olha o nível baixo que tá. E a gente já tinha trazido convidados legais, tá ligado? A gente tinha trazido, tipo, o Pondé, o Muzi, o Facundo. A gente já trazido uma galera legal. Aí ela virou e falou assim, é que esses que eu chamei são os mais fáceis de gravar. Não, eu sei, mas a gente não pode ficar só no que é mais fácil, né? A gente precisa fazer um conteúdo de qualidade e tal. Não, mas esse é o conteúdo do canal. Eu falei, não, mas pô, e a qualidade e tal? Ela, não me importa. Meu Deus. Tem que fazer, juro que ela falou assim. Isso daí é a coisa que tem que trazer audiência, né? Que você quer. E aí, mano, foi um dos motivos que a menina foi demitida, inclusive. Nossa. Eu falei, mano, não dá. Pra pessoa que vai, por exemplo, a Dé, que é minha produtora, hoje a gente tem vários papos. Então assim, é muito comum eu jogar ideias pra ela e ela jogar ideia pra mim. A Débora é incrível, né? Ela é incrível, maravilhosa. Top pessoas maravilhosas. Então é muito comum quando eu não sei alguma coisa, eu mando, Dé, eu não sei, você acha que isso vale? Ela, não, porque ela não aceita tudo que eu falo. Porque às vezes ela manda pra mim, Ed, você acha que isso aqui vale? Eu falo, puta, não sei, Dé, acho que não. Então a gente tem uma troca muito boa pra mim, porque eu sei que tem uma pessoa que é responsável. Porque é muito fácil você chegar aqui e falar assim, vou enfiar um monte de gostosa do OnlyFans, vou enfiar um monte de coach, de relacionamento. Não, você vê a primeira temporada do podcast antigo, quase foi pra esse caminho. E aí eu olhava e falava assim, pô, mas te mandei uma agenda com 40 nomes, esses outros aqui que você tá marcando nem estavam, ou são só do mesmo assunto e tal. Não, porque esses são mais fáceis. Eu falei, óbvio que é mais fácil. Eu não quero mais fácil, eu quero o assunto bom, né? Eu quero o assunto difícil, eu quero assunto legal. Cara, isso é difícil. É difícil. É você montar um time legal, montar um cara que faça a edição do podcast, montar um cara que faça o corte do podcast, o cara que faça corte vertical do podcast também, porque é uma organização 360 graus que você precisa ter, né? E é difícil você ter essa estrutura, né? O Luigi pegava muito no pé, muita gente trabalha aí e tal. Eu falei assim, mano, porque não dá pra você achar que você vai fazer um podcast achar que é uma cabeça, né? Eu gosto de falar muito isso no encerramento de todo podcast, porque você vê um cara falando, você acha que eu sou o podcast inteiro. Então, tem toda uma galera por trás. Tem um câmera, tem a produtora, tem um editor, tem um cara que faz os cortes. A cultura do creator, ela gera muito emprego. E para um podcast ser minimamente bom, você precisa empregar pessoas, para você poder ter o lastro que você quer ter, né? Então, essa é uma parada que as pessoas não têm ideia, né? A quantidade de pessoas que trabalham por trás de uma produção do podcast, e o trampo que, às vezes, você fazer isso daí ter capilarização, né? Ele ter o alcance que ele precisa ter, dele chegar em mais pessoas, que é o objetivo de todo o podcast. Que mais segredo sujo que a gente tem de podcast também? Coisas cortadas. Deixei por último sem querer. Já salvei uma rapaziada, tá? Teve um convidado do nada, aqui, de começar a entrar numa puta pauta polêmica, sozinho. Ele virar e falar assim, e o que você acha de e começou a desenrolar. Aí a gente pegou aquilo, olhou, assim, e na época a gente trabalhava com mais pessoas dentro do estúdio, assim, eu olhei pra mesa assim, tava o Léo, tava minha produtora, e eles fizeram assim, ó.
sabe? Já mano, na hora isso assim, ó. Aí eu deixei o cara falar, tal, eu anotei no meu caderninho, né? Foi embora, tal. A gente terminou o podcast, sentou os três pra conversar. Eu falei, mano, e esse rolê aí? Aí eles, mano, isso aí vai dar um problema, né? Aí eu falei, ó, se a gente publicar é bom pra gente, mas vai acabar com a carreira do maluco. E era um cara grande, assim, ia acabar com a carreira do maluco. Isso ia acabar com a carreira dele, mesmo. E aí, a gente mandou pra assessoria dele um pedaço. Falou assim, ó, a gente assistiu o podcast, tem essa parada aqui que ele falou. Você já assinou o termo de imagem. Você tem certeza que você quer publicar isso daqui? E aí o cara se ligou e falou, tipo... não dá porque vai acabar com a carreira dele mesmo. E aí a gente cortou do programa. E aí já deve ter outros programas que as pessoas entraram em polêmicas que ou cortariam o emprego delas, ou coisas, e a gente fala, ó, isso aqui a gente vai tirar, tá ligado? Mas já teve coisa que a gente negou, né? Teve uma convidada que veio e pediu, eu queria tirar não sei o que, ela falou, cara, se a gente tirar isso daí não tem problema. E aí eu falei pra ela, assim, ó, se você pedir pra tirar tudo isso que você pediu pra tirar, eu me resguardo o direito de não pôr o programa no ar. Aí você escolhe o que você prefere, o programa ir pro ar ou tal coisa, né? Então, acaba sendo um pouco disso assim. Aí você fala, mas por que, Edson, tal? Porque, mano, porque não é meu objetivo, tá ligado? O meu objetivo aqui não é ser a Sônia Abrão Red Pill, né? O meu objetivo aqui não é cancelar ninguém, não quero ser lembrado por um podcast, vai lá no podcast onde o Caio Castro falou que não paga a conta pra mulher. Pô, não quero ser esse podcast. Até porque você acaba se tornando isso, né? Tipo, quem que lembra qual podcast que o Caio Castro falou que paga a conta? Ninguém lembra, nem eu sei qual que foi. Eu só lembro que o Caio Castro uma vez foi no podcast e falou que não pagava a conta pra mulher e acabou com a própria reputação, tá ligado? Ou, né, agora ele não tem mais problema nenhum de pagar a conta, né? Que as meninas já sabem sair de casa. Não quero ser o podcast que o Caio Castro falou que não paga a conta. Quero ser um podcast de verdade, que as pessoas falam assim, eu vou lá porque tem assunto, que tem conteúdo, que tem coisa boa. E pelo menos essa repercussão a gente acaba tendo. Acho que é isso, né? Bom, enfim. Os podcasts agora vão pra todas as terças e quintas ao meio-dia. Horáriozinho bom. Isso quando o Gabriel conseguir entregar meio-dia. Se o Gabriel consegue entregar meio-dia? Tomara, tentar não matar meu editor muito. Terças e quintas ao meio-dia, a gente tem um canal de cortes também, Edson Castro Show, se inscreva lá. E o Conversas continua na segunda-feira às 8 horas da noite, tá bom? Obrigado, valeu!